Graças a paz, igreja. Como o pastor Sócrates falou, meu pai, os jovens, esses 4 jovens que estavam aqui na frente, eles vão dar início a uma série de ministrações acerca do tema Amor por Vidas. E eu creio que esses 4 separaram 4 características que denotam um amor por vidas. E eu, o escolhido para iniciar essa série de ministrações, fiquei com o subtema de intercessão. Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui reunidos como igreja, Pai. E neste momento nós estamos no momento da palavra, Pai. Que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar aquilo que a Tua igreja precisa, Pai, não aquilo que ela quer ouvir, Pai. Pai, me usa como canal, Senhor, daquilo que Tu quer falar. Que o Senhor venha edificar cada vez mais a minha vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos. Através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, fazer a Tua perfeita, boa e agradável vontade em nossas vidas, Pai. E que nós possamos, Senhor, entender, Pai, que tudo que nós estamos passando nesse momento, Senhor, faz parte da Tua vontade, Pai. Todo esse caos em que nós vivemos, Pai, faz parte da Tua vontade. Pois a Tua Bíblia fala, Pai, que uma folha sequer de uma árvore não cai se Tu não permitires, Pai. Então tudo que nós estamos passando hoje, Senhor, é da Tua permissão, Senhor. E reflete, Senhor, na Tua glória. É assim que eu já te oro, Senhor, e já te agradeço, Senhor, pela mensagem de hoje. Amém. Como eu falei, o tema de hoje ele é sobre intercessão. E, inicialmente, eu queria trazer justamente o conceito da palavra intercessão, para que alguns irmãos que não conheçam essa palavra, o sentido dessa palavra, ou que tenham sentido, mas não é o sentido pleno, o sentido verdadeiro dessa palavra, do que significa essa palavra. Então, intercessão, ela é uma palavra que ela deriva do latim, originária do latim, que é a palavra intercedere, que ela vem significar, ela traz o significado de pedir, rogar por a causa do próximo. Então, interceder é o pedir, por exemplo, pela causa do pastor Sócrates. O que ele está passando, eu, como servo de Deus, vou pedir ao meu pai pelo que ele está passando. Então, resumidamente, isso é interceder. E para nortear a mensagem de hoje, eu separei 3 pontos. E esses 3 pontos são atributos que levam a uma intercessão. São atributos que a intercessão requer. E o primeiro ponto de hoje é que a intercessão requer intimidade com Deus. Eu creio que muitas vezes quando nós estamos orando, nós somos levados pelo Espírito Santo e tocados em nossa mente por orar por alguém. Não sei se isso já aconteceu com vocês alguma vez, em algum momento que vocês estavam orando no quarto, orando junto com os irmãos, você foi levado a orar por alguma pessoa, pela causa de alguma pessoa. Irmãos, é justamente esse o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a conhecer o propósito de Deus na vida dos nossos irmãos. Mas, Júnior, como é que o Espírito, eu vou ter essa sensibilidade do Espírito para discernir o propósito de Deus na vida do meu irmão? Através da intimidade. Não há como ter intimidade sem ter o Espírito. Sem o Espírito, você não conhece o coração de Deus. E se você não conhece o coração de Deus, você não intercede. Então, a gente vê que uma coisa puxa a outra. Intercessão puxa o mover do Espírito, a sensibilidade do Espírito. A sensibilidade do Espírito puxa conhecer os propósitos de Deus na vida do meu irmão. E se eu conheço os propósitos de Deus na vida do meu irmão, eu consigo interceder. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou trazer um exemplo de um personagem bíblico, personagem bastante conhecido, chamado de Rei Davi. Rei Davi, ele é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. E foi um dos poucos dentro da Bíblia considerado amigo do próprio Deus. Muitas vezes nós
pegamos essa característica de Davi e instantaneamente nós associamos com intimidade, né? Um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, um homem íntimo de Deus. Mas o que mais se destacava na vida de Davi, na história de Davi, do rei Davi, é que a ele interceder pelo povo de Israel, a interceder pelo povo, ele orava conforme os propósitos de Deus, para o povo de Deus. Então, o próprio Davi, pelo fato de ser íntimo de Deus, ele tinha essa sensibilidade de discernir o que o povo precisava, daquilo que Deus queria para o povo. E isso não se dá apenas por sua intimidade, porque essa intimidade o levava a se importar com o que o coração de Deus se importava, com o seu povo. E uma frase que eu achei bastante interessante, enquanto eu estava estudando, que ela diz assim: entrar em parceria com Deus em intercessão é entender que Ele deseja que nós participemos da história que Ele está escrevendo na humanidade. E não estamos sozinhos nessa. O próprio Espírito Santo de Deus revela os desejos do coração do Pai aos nossos corações, para estarmos alinhados com a sua vontade. Então, para resumir esse ponto, intimidade gera sensibilidade com o Espírito, a sensibilidade do Espírito gera discernir o coração de Deus, conhecer o coração de Deus, aquilo que Deus quer para o seu povo, aquilo que Deus quer para o seu irmão. E quando você consegue discernir, você intercede. Amém, igreja? Amém. O segundo ponto é: a intercessão requer insistência. Eu creio que a grande maioria daqui já são pais, né? Tem seus filhos. E quando seus filhos estão na fase de pequeno, é aquela fase conhecida como a fase da birra, né? A criança quer porque quer alguma coisa. Quando você está no shopping, a criança quer porque quer aquele brinquedo. Chega às vezes a fazer birra. Não, eu quero aquele brinquedo, pai. Compra aquele brinquedo ali para mim. Enquanto você não ganhar aquele brinquedo, você vai continuar ali insistindo no pé do seu pai. Pelo menos quando aconteceu comigo com a Mondiline, a gente ia pro shopping, né? Ei, pai, compra aquilo ali pra mim. A gente ficava insistindo. Aí dava aquela olhada ali pra mim, pra Mondiline. Aí eu falei: ixi, Mondiline, sobrou pra nós. Melhor nós ficar calado. A gente já entendia, só pelo olhar do pai a gente já entendia. Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero trazer aqui é justamente que a insistência, a importunação, ela é uma característica humana. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria trazer uma passagem bíblica que se encontra lá no livro de Lucas. Queria que os irmãos abrissem lá no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do verso 5 ao 8. Amém? Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. E em qualquer casa... estou lendo errado. Pronto. E ele disse-lhe: qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e dizer: não me importunes, já está fechada a porta, e os meus filhos estão comigo na cama. Eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que ainda que aquele que não se levante para luz dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da importunação, por causa da insistência, ele se levantará e dará quantos pães precisar. Irmãos, aqui é uma parábola, um ensinamento de Cristo muito conhecido. E esse ensinamento, ele é conhecido como a parábola da insistência. E o interessante, irmãos, que se a gente fosse atentar para o contexto
desse capítulo, os versículos anteriores, Jesus estava ensinando aos seus discípulos justamente sobre a oração. E essa parábola, essa narrativa que nós encontramos de Jesus, é uma forma que Jesus tem de entregar, tem de aprimorar o ensinamento que ele deu sobre a oração, implementar. E o mais interessante, irmãos, que se nós formos analisar esse texto mais atentamente sobre insistência, nós vemos que aquele amigo que foi perturbar o outro meia-noite para pedir pão, ele não estava pedindo para ele, né? Ele estava pedindo para aquele amigo que havia chegado na casa dele de viagem, estava cansado e ele queria apresentar alguma coisa para aquele amigo. Ele queria dar alguma coisa para aquele amigo comer. Então, a compaixão do amigo insistente fez com que ele ganhasse os pães à meia-noite para seu amigo que necessitava. Então, Jesus, em seu ensinamento de oração aos seus discípulos, ele já aplica o princípio da intercessão com insistência. E outro exemplo bíblico que nós vemos também é lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Gênesis 18, 20. Amém? Todos acharam? E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma. No entanto, Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa desses 50. E Abraão respondeu e disse: eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinza. Se porventura faltarem 5 de 50 justos, tu destruirás toda a cidade por causa da falta desses 5? E ele disse: se eu achar ali 45, não a destruirei. Verso 29. E falou-lhe mais uma vez e disse: se porventura acharem 40 ali. E ele disse: não o farei por causa dos 40. E ele tornou a dizer: não se irei ao Senhor. Eu falei: se porventura se acharem ali 30. E ele disse: não o farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse novamente: eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali, Deus. E ele disse: não a destruirei por causa dos 20. Ele disse de novo: ó, não se ire, Senhor, ainda eu falarei somente desta vez, se porventura encontrares ali 10. E ele disse: não a destruirei por causa dos 10. Essa passagem bíblica, que ela é conhecida como a intercessão de Abraão por aquelas cidades, né, Sodoma e Gomorra, a qual Deus tinha avisado que iria destruir aquela cidade pelo fato de seus pecados serem tão graves. Mas aqui nós vemos Abraão usando o princípio da insistência, né? Abraão chega para Deus: Deus, mas como é que pode? Tu vai matar todos naquela cidade? Com certeza naquela cidade não tem só pecadores.
Então tu vai pagar por um grupo, vai generalizar, tu vai matar os justos por causa dos ímpios. Então Abraão insiste. Senhor, se ele tiver 50 justos, tu matarás os justos por causa dos ímpios? E Deus fala, não, eu não matarei. Aí ele prossegue, mas Deus, se faltarem 5 dos 50, tu ainda irá matar aquele povo por causa dos ímpios, por causa dos pecadores? E Deus fala, não, eu não matarei. Mas Deus, se ele tiver 30, se ele tiver 20, se ele tiver 10, tu ainda matarás? E Deus fala, eu não matarei. Então nós vemos aqui a insistência de Abraão em interceder por aquele povo, por a vida daqueles povos. Amém, irmãos? E o terceiro e último tópico, eu creio que seja o mais importante, é que a intercessão, ela requer amor. Mas peraí, Júnior, então está querendo dizer que dá para interceder sem ter amor? Meu irmão, até dá, né? Só deixa eu te dizer uma coisa. Seja interceder, seja pregar, seja louvar, seja orar 24 horas por dia, sem amor é inútil, é fútil. E isso não são minhas palavras. Isso está escrito na própria palavra de Deus. Onde Paulo, inspirado por Deus, escreve lá em 1 Coríntios, um texto bastante conhecido. 1 Coríntios 13, se eu não me engano. Versículo 1, a partir do 1. Onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na temática do amor, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos e dos homens, sem amor de nada valeria. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e desvendasse em todos os mistérios, sem amor de nada eu seria. Se eu tivesse uma fé capaz de mover a serra da Pacatuba, sem amor de nada eu seria. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, puxando tudo para o amor. O amor é a base de tudo. E se eu tivesse que dar outro tema para essa pregação, seria amor, o fundamento da intercessão. Nós vemos na Bíblia vários ensinamentos de Cristo sobre o amor. E eu creio que grande parte de que estão aqui na comunidade tiveram um estudo sobre amar-vos uns aos outros. E amar significa suportar. Amar significa orar por seus irmãos. É dizer assim: Pastor Sócrates, a tua luta é a minha luta. Vitor, a tua luta é a minha luta. Alcioneide, a tua luta é a minha luta. Modiline, a tua luta é a minha luta. Então, a intercessão baseada no amor é pegar a causa do meu irmão e tornar como se fosse minha. E ter essa ligação com o próprio Pai para interceder pela vida do meu irmão. E isso é amor por vidas. Interceder é se importar. Interceder é amar a vida do meu irmão. Então, para recapitular, fazer um gancho. Todos os exemplos que nós vimos na Bíblia, que nós vimos nessa pregação, os exemplos anteriores, exemplos de Davi, exemplos de Abraão, eles estão baseados no amor. Todos os dois intercederam com um propósito baseado no amor. Davi, por sua vez, intercedia pelo povo, pelo seu povo, já que ele era rei daquele povo. Então ele intercedia a Deus para ter misericórdia daquele povo, para suprir a necessidade daquele povo. Abraão, por sua vez, intercedeu por aquelas duas cidades para que os justos, aquele que eles tinham amor, não morressem, não fossem destruídos pelo próprio Deus. Então nós vemos que a intercessão, ela está baseada no amor. Porém, irmãos, é no episódio mais conhecido da Bíblia, denominado como muitos
por muitos como a maior prova de amor ao homem, por Deus, lá naquela cruz é onde estava o maior dos intercessores. E eu acho interessante, irmãos, que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, poucos minutos de morrer, mesmo assim ele intercedia pela humanidade. Cristo chegou a falar: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa esses miseráveis que estão me matando, que estão me maltratando, Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Jesus rogou e intercedeu por nós, na maior prova de amor por vidas conhecida na Bíblia. O interessante, irmãos, que Cristo morreu. Cristo morreu naquela cruz por nossos pecados. E como eu falei, é uma das maiores provas de amor por nós. Logo após ter morrido, Cristo ressuscitou depois de 3 dias. E todos nós sabemos a história de Cristo, que hoje ele está à direita do Deus Pai. E a Bíblia nos fala que até hoje ele intercede ao Pai por nós. Então Cristo está sentado na direita de Deus Pai, intercedendo por nossas causas. E para terminar, eu gostaria de fazer uma aplicação bem simples. Se nós, que muitas vezes enchemos a boca para dizer que somos cristãos, não, eu sou cristão, beleza, irmão, mas vocês têm a percepção do peso dessa palavra, da responsabilidade que traz essa palavra, desse adjetivo? Eu sou cristão, eu sou imitador de Cristo. Essa palavra, ela toma um âmbito tão mais profundo, que quando o fato de eu dizer que eu sou imitador de Cristo, é o fato de eu dizer que tudo o que ele fez, eu também vou fazer. Então, se Cristo intercede por nós, por que nós não intercedemos pelo nosso irmão? Por que nós não intercedemos como eu creio que não foi combinado. A Blena, basicamente ela resumiu a pregação toda, né? Mas por que nós, na posição de cristãos, nós não temos essa sede de interceder por essas crianças que estão morrendo nos hospitais? Por essas crianças que morrem no meio da rua com fome, mendigando um pão? Por que nós não intercedemos pelo nosso irmão que está dentro da igreja, com seus problemas? E eles morrem espiritualmente por nossa causa. Porque nós não temos a sensibilidade de interceder por nossos irmãos. Então, irmãos, essa aplicação ela não é direcionada a alguém, principalmente a mim, né? Porque eu creio que essa temática, amor por vidas, ela é uma temática que vem para confrontar mesmo. Ela vem para você ter um estalo na mente e dizer: caramba, onde é que eu estou sendo negligente? Será que eu estou sendo negligente? E por que eu estou sendo negligente com meus irmãos? Em ter amor por vidas. E a partir de hoje, irmãos, nós nos tornamos responsáveis. Nós temos um fardo em nossas costas. Porque a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos aquilo que Deus quer falar a nós sobre intercessão e amor por vidas, e nós não praticamos, isso tem um peso enorme em nossas vidas. Vocês não têm noção do que é você, no juízo final, você chegar para Cristo, Cristo fala: não, aparta-me de mim, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me deste de vestir. Então, irmãos, eu acho que já passou do momento da gente se acomodar. Passou do momento da gente sair da nossa zona de conforto e
ter um pouco mais de sensibilidade. Porque amor, e principalmente amor por vidas, ele nunca foi só teoria. Ele sempre foi ação. Amém?